Olá, boa noite. Estamos aqui com a 7ª semana Apacentar. Que tempo bom que nós pudemos passar aqui durante esta semana. Foi um tempo de refrigério para nossa alma. A Primeira Igreja Batista de Taubaté está muito feliz. Eu quero agradecer aqui a todos os palestrantes que estiveram com a gente essa semana, fazendo esse trabalho extraordinário. E cabe aqui ao pastor Luciano, pastor da Primeira Igreja, falar sobre o medo da morte. Estamos lidando com medos durante essa semana Apacentar. Eu tenho certeza que você foi extremamente edificado durante todo esse processo, durante toda essa semana, essa 7ª semana Apacentar. E, claro, nos últimos dias, nós estamos lidando aí com essa situação de uma maneira bem mais corriqueira, que é a questão da morte física. O medo de morrer tem levado muita gente a se desesperar. Os consultórios de psicologia estão cheios. A procura tem aumentado. Eu sei, porque minha esposa, inclusive, é psicóloga. E também o gabinete pastoral aqui na igreja tem recebido muita gente com dificuldades de lidar com este tempo, com este momento em que o mundo está passando. 500 mil de pessoas já morreu de Covid no Brasil e nós estamos vivendo nos últimos 2 anos uma pandemia mundial, vendo morte na TV de uma maneira inesperada todo dia. Então realmente o medo da morte se acentuou. Estamos vivendo tempos onde as pessoas estão tendo que encarar a realidade da morte. Estão pensando mais sobre essa questão, estão indo mais a hospitais, estão sendo mais pressionados pela vida no que diz respeito à possibilidade real da partida para o outro lado. E o que fazer diante do medo da morte? Por isso, nesta noite, nós vamos trabalhar aqui uma teologia adequada para a morte física, considerando práticas e também o estado intermediário. O que acontece com o ser humano logo depois da morte? É uma pergunta que muita gente tem feito. Pastor, e aí? O que acontece? O que a Bíblia diz? Eu fico dormindo? Não fico? Espero julgamento? Não espero? Tem muita gente que pergunta sobre isso. Inclusive, nós estamos fazendo uma série de conferências, de pregações sobre esse tema, o que acontece com a gente depois da morte. Estamos vivendo os últimos tempos? Já podemos esperar iminentemente o final do mundo, o fim do mundo? Estamos fazendo isso às quartas-feiras. Você pode inclusive entrar na página da Primeira Igreja Batista de Taubaté no Facebook ou até mesmo no YouTube e rever todos os nossos vídeos das quartas-feiras sobre a conferência escatológica. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, então você também pode estar acompanhando isso aí através do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Bem, como é que a gente trabalha a questão de uma teologia adequada da morte? Esse é o nosso tema, mas antes gostaria de agradecer aqui ao Ministério Apacentar por mais uma vez me convidar para estar aqui. Nesta feita eu estou fechando o evento. E também a PIB de Taubaté. Agradecer essa igreja maravilhosa que tem me dado aí o privilégio de pastoreá-la. Quero também agradecer a todos os amigos, irmãos, meus familiares, porque no último novembro eu perdi a minha tão querida mamãe e estou aqui hoje de uma maneira assim muito mais própria, falando para você sobre como vencer o medo da morte e como lidar com a morte. Porque recentemente, de uma maneira relativa, recentemente perdi minha mamãe querida e por isso tive que encarar essa realidade de perto, luto e tudo mais. Então nós vamos trabalhar aqui também um pouquinho
dessa situação de como lidar com a perda, né, com a morte de outros. Né? Não vou falar sobre esse assunto, porque esse assunto já foi tema de outra palestra, mas vou trabalhar um pouquinho essa realidade da morte na vida de outros aí. Quero indicar 2 livros para você, né? O primeiro deles, esse livro extraordinário aqui, muito bom, Nascimento, Casamento e Morte, com Timothy Keller. Esse tem sido o livro que vai ser a base para as nossas palestras aqui. Timothy Keller, eu estou escrevendo um livro sobre o assunto e nas minhas pesquisas, estou pesquisando aí aproximadamente 100 livros para escrever um livro sobre a teologia da morte. E esse livro foi assim, uma resposta de Deus para os meus anseios, também no que diz respeito ao que eu queria falar na palestra. Então muita coisa eu vou usar desse material. E também Vida Após a Morte no Judaísmo e no Cristianismo, outro livro fantástico do Charles, tá bom? Então você pode aí pesquisar, dar uma olhadinha, se você quiser dar uma elaborada maior depois da palestra. Como eu disse, o coronavírus nos colocou numa realidade bem diferente. Nós não estávamos acostumados a lidar com a morte de uma maneira tão demograficamente assustadora. Estamos vendo morte todo dia. Você entra nos grupos de WhatsApp e o pessoal só comenta sobre isso. Morreu mais um, morreu aqui, morreu ali. Eu faço parte de vários grupos de pastores e com os pastores não tem sido diferente, né? O coronavírus tem afetado a todos, atingido a todos. E por isso, a gente precisa hoje trabalhar sobre essa questão que está presente no coração de muita gente, que é o medo da morte. O que é a morte? A Bíblia vai falar da morte nos seus 3 tipos. Na Bíblia, existem 3 tipos de morte. Uma coisa que você precisa entender sobre morte na Bíblia é que morte na Bíblia nunca é fim de nada, não é final. É apenas uma separação. Se nós pudéssemos encontrar um sinônimo para a morte na Bíblia, a palavra seria separação. Porque a morte física, que é a primeira morte aí que claramente está na Bíblia, em Caim a gente já vê isso, né, matando Abel. A morte física é a separação entre o corpo, parte material, e o espírito, a alma e o espírito da pessoa. Então nós temos a separação do corpo da parte espiritual, o físico do metafísico, a matéria do imaterial. Essa é a morte física. O corpo fica, o espírito vai para o outro lado. Essa palavra aqui, por que eu estou usando o outro lado? Porque esse é o significado do termo Sheol ou Hades, o lado de lá, né? O mundo dos mortos, o lado dos mortos, para onde vão os mortos, né? Mas também existe a morte espiritual na Bíblia. A Bíblia vai falar da pessoa estando viva fisicamente sobre a face da terra, mas morta espiritualmente falando, porque ela não tem vida com Deus. E é por isso que Jesus vai falar com Nicodemos em João capítulo 3, que necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos entra em colapso, né? Mas como nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus não estava falando desse tipo de nascimento, mas sim do nascimento espiritual. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, é nova criação. A ideia ali é realmente de Adão recriado, porque aquele Adão, quando pecou, morreu, espiritualmente falando, se afastou de Deus e agora nós precisamos nos converter, precisamos nascer de novo. Então você pode estar vivo fisicamente falando, mas morto espiritualmente, porque neste mundo você está separado de Deus. Mas a Bíblia também fala de uma morte eterna, que é a continuidade da morte espiritual. A pessoa que está sem Cristo neste mundo, ela parte para o outro lado, sem Cristo, e continua sem Deus do outro lado, separada de Deus na eternidade. Essa é a morte espiritual. Então a pessoa vai ao inferno e está separada de Deus na eternidade. Jesus falou do inferno muitas vezes e deixou claro que ele existe. Então essa é uma realidade. A morte existe. E ela existe nos seus 3 aspectos. A morte física, separação entre corpo e alma. A morte espiritual, é o homem separado de Deus nesta terra. E a morte eterna, o homem separado de Deus na eternidade. Percebeu? Morte na Bíblia nunca é final de nada.
é sempre separação. Então, nós podemos morrer fisicamente. Provavelmente morreremos se Jesus não voltar antes. Mas, nós como cristãos, precisamos entender que se eu morro fisicamente, eu não preciso experimentar as outras duas mortes. Né? Porque eu não preciso estar morto, não vou estar morto espiritualmente aqui. Se eu creio em Cristo, eu já venci a morte espiritual. Do outro lado, eu venço a morte eterna, porque vou estar na presença do Senhor e não separado dele. E também vou vencer a morte física, porque Cristo vai me tirar do túmulo, vai ressuscitar o meu corpo, para que eu possa viver com ele um período na terra, né, porque eu creio no milênio, literalmente, como prevê Apocalipse 20. Né, se você não crê, não tem problema. E depois estarei no céu. Apocalipse 20 e 21, estarei para sempre com o Senhor no céu, ou seja, na cidade santa, na nova Jerusalém. Então, aquele que está em Cristo vence a morte nos seus três aspectos. A grande interrupção, né, é chamada a morte. Ela arranca a nossa alma de nós. A morte é a grande divisão, separa a parte material da parte imaterial, rasga o nosso ser. Em certo sentido é uma intrusa, porque nós não fomos projetados para morrer, e por isso a morte nos é tão antinatural, mesmo que ela chegue para todo mundo. Né? A morte é o grande insulto, nos lembra Shakespeare. Ele disse que nós somos alimento para os vermes. Né? Timothy Keller, nesse livro maravilhoso que eu acabei de indicar, ele diz que somos literalmente divididos ao meio. O ser humano tem consciência da sua singularidade, diz Timothy Keller. Sua singularidade esplêndida, pois se destaca na natureza com altaneira majestade, mas, no entanto, volta ao solo, onde é enterrado para cego e mudo, apodrecer e desaparecer para sempre. Alguém disse que guerras e pragas nunca elevam o número de mortos, porque o número de mortos sempre será igual ao número de vivos. Então ninguém acelera nada, ninguém aumenta nada. Para a morte nós não somos candidatos, estamos todos eleitos. Então, morte mais cedo ou mais tarde, ela chega para todos. E é interessante que existem algumas fábulas sobre a morte, e uma me chama muita atenção. É de um camarada que era um empregado muito querido do seu patrão e estava ali sempre à mesa do seu patrão, sempre por perto, o patrão sempre o tinha por perto. Ele era aquele faz-tudo da propriedade do patrão, da fazenda do patrão. E o patrão não colocava aquele empregado para fazer nada longe de si, porque ele gostava muito daquele empregado. Então um dia ele chamou o empregado e falou: vá à feira, busque lá alguma coisa para o almoço e busque também pão, né, para a gente poder tomar café agora da manhã. Vá lá. E o empregado foi. E quando chegou ao mercado, né, ao centrinho ali da cidadela, ele deu de cara com a morte. Encontrou com a morte, ficou assustado, voltou correndo, falou: patrão, me dá meus direitos que eu quero ir embora. E o patrão disse: rapaz, mas o que está acontecendo? Disse: não, eu quero ir embora para longe daqui, eu vou sair de Goiás e eu vou parar lá no Rio Grande do Sul, quero ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. Mas por quê? O que aconteceu? Por que você está tão assustado? Só, patrão, eu encontrei a morte lá no mercado e eu quero fugir dela. E aí o patrão falou: olha, tudo bem, se você está com medo, as portas estarão sempre abertas, não tem problema, vou te dar um dinheiro até a mais. Toma aqui. E ele pegou aquele dinheiro apressadamente, entrou no primeiro ônibus para o sul que ele encontrou, bem longe do centro do Brasil, e foi embora. E quando foi embora, o patrão decidiu tirar satisfações com a morte. Foi ao mercado, procurou a morte, chegou diante da morte, e ela lá, toda feia, esquisita, extremamente impactante. E ele chegou para a morte e disse: olha, vim aqui falar com você assustou o meu empregado, era um filho para mim, por que você fez isso? E a morte disse: assustei? Eu que fiquei surpresa, que eu tenho um encontro marcado com ele depois da manhã no Rio Grande do Sul, encontrei ele aqui.
Ou seja, não dá para fugir, mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrá-la. E como nós vamos lidar com essa situação? O mundo tem tentado encontrar algumas maneiras mais suaves para lidarmos com a morte, né? Para começar, o ser humano não gosta de falar em morte. Já percebeu? O ser humano, talvez a minha palestra aqui seja menos assistida, porque o ser humano não gosta de falar de morte, ele foge desse assunto, ele foge. Nós temos esse padrão, inclusive, numa unidade, né? Isso é visto na Bíblia, né? Paulo vai falar, né? Não são poucos os que dormem por tomarem a ceia de maneira indevida, né? E, inclusive, é bem interessante isso, porque está claro ali o contexto de morte, mas Paulo evita a palavra, né, em 1 Coríntios. E em outros contextos também, não seremos como aqueles que dormem, né? Está falando dos mortos, né? Então, é uma questão interessante. A morte geralmente é evitada. Você costuma começar a falar e as pessoas evitam essa situação. Então, a gente tem algumas maneiras interessantes de tentar fugir do assunto, né? Ele partiu para uma melhor, ele acabou partindo, a gente evita essa palavra. Mas a morte, antigamente, era algo que as pessoas costumavam ver de perto, né? Um exemplo é o conhecido pastor e teólogo inglês John Owen, que viveu de 1616 a 1883. Ele perdeu seus 11 filhos durante a sua vida, bem como sua primeira esposa. Uma vez que as pessoas faleciam onde viviam, né, em casa, Owen literalmente viu quase todos que ele amava morrerem diante dos seus olhos. E no período colonial nos Estados Unidos, famílias perdiam em média 1 de cada 3 filhos antes que chegasse à vida adulta. E tendo em conta que a expectativa de vida naquela época batia na casa dos 40 anos, se você vivesse um pouquinho mais, você veria muita morte. Quase todos cresciam vendo corpos na sala sendo velados, né? E muitas vezes familiares jovens e velhos morrendo. As pessoas estavam acostumadas com isso. A medicina e a ciência reduziram, de uma maneira significante, muitas das causas da morte precoce. E hoje em dia, a grande maioria das pessoas morre em hospitais, definha em hospitais e clínicas com cuidados paliativos, longe dos olhos dos outros, e é normal, em nossos dias, uma pessoa chegar à vida adulta sem ter enfrentado a morte de ninguém, ou pelo menos não ter visto a caminhada para a morte das pessoas doentes. O fato de a morte ocorrer de forma oculta na sociedade moderna significa que nós tentamos, ao máximo, fugir da visão da morte, da visão feia da morte, do seu caráter inexorável, até que mais cedo ou mais tarde somos encontrados diante dela numa realidade drástica. O progresso médico sustenta a ilusão de que a morte pode ser adiada por um tempo indefinido, e não pode. A realidade é essa utopia, né, de que nós um dia vamos viver para sempre aqui. Esquece a ideia. E existem até mesmo pensadores que acreditam nisso, né? Que um dia venceremos a morte, vai ser só uma questão de desempenho da ciência. Mas tudo isso significa que hoje em dia as pessoas são menos irrealistas e despreparadas para a morte. Elas querem fugir dessa realidade, desse confronto e, portanto, elas sustentam, alimentam, nutrem em sua alma essa ideia de que um dia venceremos a morte. A cultura moderna, inclusive, tem procurado se fundamentar na felicidade odierna, secular. É importante aproveitar a vida agora, vamos aproveitar o máximo que puder, porque de fato não há Deus, não tem alma, não tem espírito, não tem vida após a morte. Ou seja, é só esse mundo material que existe. Será mesmo? Você está disposto a arriscar a sua eternidade quanto a isso? Se você estivesse num aeroporto e alguém chegasse para você e falasse, olha, nós vamos decolar agora, mas este avião tem 50% de chances de cair, você embarcaria? Eu acredito que não. Você teria que ter um motivo muito urgente para embarcar. Pois é,
E se tudo que a Bíblia diz realmente for verdade? Você já parou para pensar nisso? Estou falando porque tem muita gente que não acredita na Bíblia. E se for? Você está disposto a arriscar a sua eternidade nisso? Por isso que é importante a gente começar a pensar nessa maneira em que a vida vê, né? Aliás, em que as pessoas desta vida veem a vida. Aquilo que dá significado e propósito à sua vida tem que estar no âmbito do tempo presente aqui na Terra, porque nós só temos uma vida. Então o significado para a vida tem que estar aqui, porque senão não tem sentido viver realmente. Porque senão somos cadáveres adiados que procriam, como diz o poeta. Devemos repousar nosso coração em algo além dos horizontes. Porque o próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, que se nós não temos ressurreição, somos os seres mais miseráveis do mundo. Não tem sentido viver. Por que nós vamos levantar bandeiras? Por que nós vamos alçar projetos? Por que lutaremos pela vida? Por que defenderemos causas nobres se não tem nada depois daqui? Qual é o sentido? Para que teremos relacionamentos de amor se não tem vida após a morte? E é claro, né? A morte destrói. Se nós não temos uma visão para além do túmulo, qualquer percepção de vida. Se nós não acreditamos que há vida após a morte. O sofrimento é uma interrupção. E a morte é o final absoluto da nossa vida, aqui na Terra. A cultura moderna é, portanto, a que se sai pior na história em lidar com esses aspectos, porque ela não tem sucesso em tentar preparar o ser humano para a única coisa inevitável neste planeta, a morte, porque ela evita falar nela. E esse é um erro muito grande. Mark Aston foi vigário da igreja anglicana em St. Andrew, em Cambridge, na Inglaterra, e aos 62 anos, no fim de 2008, ele recebeu um diagnóstico de câncer inoperável na vesícula biliar. Em razão da sua fé em Cristo e sua alegria no Senhor, demonstrou grande confiança diante da morte e até certa expectativa, apesar de ter plena consciência da tristeza da sua família. Esse jovem idoso, podemos dizer assim, com 62 anos, ao longo dos próximos 15 anos, conversou a respeito da própria morte com tranquilidade, com praticamente todas as pessoas que ele encontrou. E o fez com felicidade, expectativas, dizendo inclusive que não via a hora de se encontrar com o seu Senhor, usando de grande eloquência e compostura. No entanto, a abordagem de Aston perturbou muita gente que teve dificuldade de lidar não apenas com a sua atitude, mas inclusive com a sua presença. E Aston então escreve no seu diário o seguinte: nossa era é tão desprovida de esperança diante da morte que a morte se tornou um tabu. Ele foi a um salão em Oxford, onde puxou conversa com a cabeleireira que o atendeu. E quando ela me perguntou, disse ele, como eu estava, eu respondi que havia sido informado pouco tempo antes que tinha apenas mais alguns meses de vida. E ele disse, a cordialidade e a conversa acabaram na hora. Por mais que eu tentasse puxar assunto depois disso, ela não me dava atenção, eu não conseguia extrair uma palavra dela sequer durante o meu corte de cabelo. Em vez de aceitarmos a morte, ele disse, e nos prepararmos para ela, nós a evitamos, a negamos. E isso é um erro. Outra coisa que tem me chamado a atenção nesse mundo atual é que, terceiro motivo, talvez, para que a gente possa considerar, é que a cultura secular, ela tem tanta dificuldade com a morte, porque ao redefinir morte como não existência, ela cria um problema de profunda sensação de insignificância. Né? Se a morte é inexistência, se eu deixo de existir, então para que eu existo?
Essa é a pergunta que muita gente faz por aí. Isso faz com que muitos seres humanos acabem por desprezar os valores nobres da vida, se entregando a crimes, crime organizado, uso de drogas, ou seja, apatia pela vida, porque de fato a vida não tem sentido se morte é sinônimo de inexistência. Já que eu não vou existir mais depois dessa vida, eu vou fazer tudo que me der na cabeça. Isso tem levado muita gente a desprezar valores morais, por exemplo. Tanta gente só se entregando a prazeres porque está pensando que não tem possibilidade de enfrentar, nem de satisfazer nenhum prazer do outro lado. Ernest Becker, vencedora do prêmio Pulitzer, afirmou que os seres humanos não conseguem aceitar o que somos. Nosso ser consciente, nossos amores, nossos anseios profundos por beleza, bondade, verdade, deixarão de existir para sempre, literalmente num piscar de olhos. Se a morte é verdadeiramente o fim, se todos nós morremos e cedo ou tarde até mesmo a civilização humana morrerá com a morte do sol, nada do que fazemos, ela diz, tem relevância final. Se viemos do nada e vamos para o nada, como evitar mesmo agora a sensação de vazio, ela diz. Essa é a realidade de muita gente atualmente, né? Embora o medo da morte seja um elemento universal na humanidade, os antigos lidavam com ela com um segredo, com a crença e vida com significado depois dela. Os antigos acreditavam na eternidade e, portanto, a morte era uma promoção e não o fim das coisas. O nosso problema hoje é que a maioria dos ocidentais tem dificuldade de acreditar nisso. E por isso muita gente tem medo da morte. Porque não tem esperança para depois da morte. E aí, essa questão vira uma constituição psicológica, quase. Se eu não tenho esperança, o que vai ser da minha vida depois da morte? Como Becker, pensadores não cristãos do século XX tinham consciência de que à medida em que a religião e a fé em Deus desaparecem, a morte se torna um problema. Claro, lógico, evidente. Se eu não creio em nada para depois da morte, como é que eu enfrento a morte? E isso me traz um medo tremendo, porque eu não sei de nada, eu não tenho certeza de nada se eu não tenho fé, se eu não tenho esperança. Existencialistas como Albert Camus, em O Mito de Sísifo, afirmavam que o caráter definitivo da morte tornava a vida absurda e que era errado tentar negar esse fato ao perder-se em prazeres e realizações. Uma ilustração pode ser de ajuda, né? Imagine que um bandido entra na sua casa e diga para você: olha, eu vim aqui roubar você, mas eu tenho prazer em matar. E você vai morrer hoje. E você seja amarrado numa cadeira e esteja certo que vai morrer. Mas o bandido, até mesmo sarcasticamente, diga para você: olha, mas eu vou te dar um último desejo, né? O que você gosta de fazer? O que você gostaria de pedir antes de eu matar você com a minha navalha? O que você quer que eu faça? Né? Porque a morte é fato. Você vai morrer hoje, daqui a alguns minutos. E o que é que você quer fazer antes disso? E aí você diga assim: ah, eu não tenho o que pedir. E o bandido, diante do seu desprezo, né, por qualquer coisa, neste mundo que possa lhe trazer um pouco de alegria na certeza da morte, perceba que você tenha um tabuleiro de xadrez e ele diga assim: quer jogar uma partida de xadrez antes da gente morrer? Antes de você morrer? A gente pode jogar. Você teria prazer em jogar xadrez? Você teria prazer em sentar ali e jogar uma partida de xadrez antes de morrer? Porque diante da certeza da morte, muita coisa perde valor, não é verdade? Tenho encontrado pessoas perto da morte, pessoas que estão num leito de hospital morrendo, e é muito comum, nós pastores vamos até lá, oramos com a pessoa, pedimos a Deus para confortá-la, trabalhamos a esperança, a fé,
tiramos dúvidas sobre a vida após a morte, no que diz a respeito à Bíblia. E é engraçado que eu nunca vi essas pessoas dizendo assim: por favor, pastor, vá até a minha casa, pegue o meu diploma, que eu quero dar uma olhada nele antes de morrer. Nunca vi alguém dizer para mim: olha, pastor, por favor, traga a escritura da minha casa, porque eu quero contemplar a escritura antes de morrer. Geralmente as pessoas, quando estão diante da morte iminente, elas desejam duas coisas básicas. Primeira delas, elas querem estar perto das pessoas que amam, elas querem se despedir, ter um último momento. É muito comum você encontrar pessoas querendo ver os netos, os filhos, a esposa, o marido. Elas querem ter o máximo de tempo possível com essas pessoas. E em segundo lugar, elas querem uma palavra de esperança, elas querem ter certeza do que a Bíblia diz, elas querem estar bem com Deus, elas querem, inclusive algumas perdoam, algumas pedem perdão. Pessoas diante da morte pensam em questões mais nobres, mais espirituais. É uma realidade. E como é que você tem vivido a vida para que chegue até esse momento em que é certo, que chegará, e esteja pronto? De qualquer forma, a palestra que nós estamos desenvolvendo aqui é para que você tenha melhores condições de elaborar a sua vida e se preparar para esse tempo, porque, cá entre nós, viver com medo constante da morte, por sentir-se despreparado para ela, é um negócio assim que tira a paz, que mexe com a gente. Pensadores não cristãos mais recentes não se expressam de modo tão sombrio, né? Muitos hoje se valem de filósofos antigos como Epicuro, Lucrécio, e afirmam que não há motivo para ter medo da morte. E há uma série de artigos com essa mensagem, né? Como é o caso do ensaio de Jessica Brown no jornal The Guardian. Tememos a morte, mas e se a morte não for tão ruim como imaginamos? Ela diz na sua matéria. E de acordo com essa linha de raciocínio, quando morremos nós não sabemos nada, não sentimos nada, não tem dor, não tem aflição. Então, para que temer a morte? Mas os esforços na tentativa de amenizar essa preocupação não dão muito resultado para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem muita dificuldade em pensar na morte, em se preparar para ela. O filósofo Luc Ferry, ele afirma que é brutal e desonesto dizer às pessoas diante da morte e, portanto, diante da perda de todos os seus relacionamentos de amor, que elas não devem temer a morte. Dylan Thomas toca em um ponto com o qual nos identificamos muito mais quando diz que precisamos nos enfurecer diante da morte, porque, de fato, nós estamos diante de um perecimento de luz. Becker tem razão. A raça humana como um todo não consegue não temer e odiar a morte. É um problema singular, profundo, nós temos preocupações. E o cristianismo nos dá ferramentas que nos ajudam a enfrentar esse inimigo mais temível e coisa que o secularismo não tem conseguido fazer. Outro motivo pelo qual as pessoas enfrentam a morte, tentando disfarçar os sintomas, as reais dificuldades, é, de fato, tentando acreditar que não há Deus, então não há pecado, não há certo, não há errado, então não há necessidade, né, de satisfação espiritual e nem de se preparar para a morte, não tem julgamento. Nietzsche dizia que com o fim da religião e a ascendência do ateísmo, o mundo deixaria de ter culpa. E o ser humano, então, poderia voltar à inocência. Engraçado, um mundo sem Deus e inocente. Foi o que Nietzsche propôs. Maclay argumenta que a predição de Nietzsche não se cumpriu. E de acordo com ele, Freud foi melhor profeta
ao dizer que a culpa é característica insubstituível de qualquer civilização. Nós sabemos que temos dívidas em relação ao universo, em relação à humanidade e para quem tem fé num Deus, em relação a Deus. E no momento, nossa cultura secular acredita que Nietzsche e não Freud, que fez todo o possível para libertar indivíduos da culpa, né, que Nietzsche pode estar certo. Incrível. Então tem muita gente hoje dizendo o seguinte, né? Bem, se Deus não existe, eu não tenho que estar tão culpado assim. Será mesmo? Outra pergunta que a gente precisa se fazer. Nós vemos o mal, o pecado ao nosso redor, coisas que nossa cultura não nos dá nem vocabulário para expressar. E, portanto, um abismo se abriu em nossa época entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais disponíveis para lidarmos com essa maldade. Seres humanos não conseguem abandonar os seus reflexos morais. Nós sabemos que há certo e errado. E sabemos que quando erramos, nos tornamos culpados. E a culpa, a vergonha, o medo do julgamento tomam conta do nosso ser. E esse medo de julgamento pode nos tirar a paz. Até porque, de uma maneira quase que inerente, esperamos por um julgamento depois da morte. Esperamos que isso aconteça. Temos medo, receio nesse sentido. Mas procuramos deixar para trás algumas antigas crenças subjacentes em Deus, no céu, no inferno, para ver se a nossa culpa diminui. Esse é um tiro que pode sair pela culatra e que pode realmente custar muito caro à nossa eternidade. O personagem Hamlet, de Shakespeare, pensa em suicídio diante de tal realidade, mas decide não cometê-lo, porque ele tem medo de algo depois da morte, medo da terra incógnita, como diz Shakespeare, de cujas fronteiras nenhum viajante retorna. Isso nos leva a temer o julgamento. Apesar de todos os esforços, a culpa persiste. E mais do que nunca quando enfrentamos a morte. A cultura moderna nos dá pouquíssima ajuda para lidar com essa situação. E em vez de viver com medo da morte, devemos considerá-la como uma sacudida espiritual para nos despertar da falsa convicção de que viveremos para sempre. Não viveremos. Teremos que enfrentar a morte mais cedo ou mais tarde. Em um funeral, especialmente de um amigo ou de um ente querido, ouça Deus falar com você. Porque a vida é temporária, ela passa rápido, como uma neblina, diz a Bíblia. Mas o amor de Deus não precisa passar, ele pode continuar com você até depois da morte. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4, a Bíblia diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa de alegria. Ou seja, não é muito sábio fugir do sentimento de morte, fugir da ideia de que vamos morrer um dia, da filosofia de que precisamos nos preparar para a morte. Não é muito sábio. A Bíblia diz que nós precisamos pensar nessas coisas. A Bíblia diz que precisamos encarar a morte de frente e que, de certa forma, no cristianismo, para aquele que tem fé, ela não é tão feia assim. Tudo nessa vida será tomado de nós, exceto uma coisa: o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso pode, o amor de Deus, nos acompanhar depois da morte, para além da morte, e nos fazer, inclusive, atravessar os processos para a morte nos braços do Pai, nos braços de Deus. É a única coisa que a Bíblia diz que nós não podemos perder, é o amor de Deus. Um professor de teologia, Addison Leach, falou aos alunos, numa ocasião em que ele foi preletor, num congresso missionário, e
Duas moças que ouviram a sua pregação resolveram que queria dedicar a vida para missões. Chegaram em casa todas animadas e os respectivos pais das moças ficaram extremamente chateados com o Dr. Litt, que no parecer deles havia enchido a cabeça das meninas com fanatismo religioso missionário. Disseram-lhe: você sabe que o trabalho missionário, falaram para o pastor, você sabe que o professor, você sabe que o trabalho missionário é extremamente incerto, né, professor? O salário é baixo, há perigos envolvidos, nós tentamos convencer as nossas filhas de voltarem atrás, porque elas precisam de um bom emprego, de uma carreira, de um mestrado, de algo semelhante, que possa ter alguma segurança, e não correr atrás dessa história de missões. O Dr. Litt, pacientemente escutando aquilo tudo, depois que eles esbravejaram, ele disse o seguinte: vocês querem que elas tenham segurança? Todos nós estamos em uma pequena rocha que chamamos de Terra, girando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Algum dia, um alçapão se abrirá debaixo de cada um e nós despencaremos por ele. Então, ou haverá milhões e milhões de quilômetros de vazio, ou os braços eternos de Deus. E vocês querem que elas façam um mestrado para ter um pouco mais de segurança? É isso mesmo? Claro que eu não estou falando nada aqui contra o fato de se estudar. Estou falando em relação a questões espirituais, a valores espirituais. Nós precisamos nos preparar para isso. É na morte que Deus diz: se eu não sou sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois eu sou a única coisa que não pode lhe ser tirada. E essa é a realidade. Hebreus capítulo 2, versículos 10, 14 e 15. Ao trazer, diz a Bíblia, muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o pioneiro da salvação deles. Ele também participou de sua condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida, diz a Bíblia, estiveram escravizados pelo medo da morte. Para que Jesus nos salvasse, ele se tornou o pioneiro da nossa salvação por meio do sofrimento e da morte. Termo usado aqui muito interessante, a palavra arquegos, de acordo com William Lane, deveria ser traduzido como nosso campeão. Você conhece bem a história de Davi enfrentando Golias? O campeão era o soldado que participava de um combate representativo entre duas nações. Quando Davi enfrentou Golias, os dois lutaram como campeões de seus respectivos exércitos. Travaram um combate na condição de substitutos do povo. E quando o campeão vencia, todo o seu exército saía vitorioso na batalha, embora nenhum dos outros combatentes houvesse levantado um dedo. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele enfrentou nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. Ao contrário de Davi, ele não apenas arriscou a vida, mas entregou a vida no nosso lugar. Mas ele derrotou seus adversários vencendo a morte, não pecando. E o castigo que merecíamos por nossos pecados, deveríamos ser escravos do diabo, do outro reino, mas ele tomou no nosso lugar, se tornou nosso substituto. E mais uma vez, ele como ser humano perfeito e impecável, pelo impecável amor de Deus por nós, agora a morte não pode mais nos deter. Ele ressuscitou dos mortos e nos deu a vitória, nosso representante. Por isso, Hebreus 2,14, o autor diz que ele derrotou a morte, pois morreu por nós, removeu nosso castigo, garantiu nossa ressurreição futura, e todos que se unem a ele, pela fé, Jesus Cristo, nosso grande campeão, que matou a morte, ele morre em nosso lugar.
E é engraçado que todas as religiões falam de morte e de vida depois da morte, mas em geral proclamam que temos de viver de maneira correta, estar preparados para a morte. No entanto, à medida em que a morte se aproxima, todos nós sabemos que nós não vivemos de uma maneira tão correta assim. Não fizemos o melhor que podíamos. E o medo toma conta por tudo que vivemos, por tudo que sentimos. Consequentemente, por bons motivos, permanecemos até o fim escravizados pelo medo da morte. Com Cristo é diferente. Ele não nos deixa sozinhos diante da morte, exibindo nosso histórico de vida e torcendo para que seja suficiente. Não, em vez disso, ele nos dá um campeão que derrotou a morte, que nos perdoa e nos cobre com seu amor. Enfrentamos a morte nele e com o histórico perfeito dele, de acordo com Filipenses 3:9. À medida em que sabemos dessa verdade, cremos nela e a aceitamos. E aí somos libertos do poder da morte. Portanto, quando Hamlet falou da terra incógnita, de cujas fronteiras nenhum viajante retorna, estava errado, porque Jesus voltou dos mortos e nos deu um novo e vivo caminho. Onde está a morte ou sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Diz Paulo nas suas famosas palavras de 1 Coríntios 15:55. Paulo não enfrentou a morte de maneira estoica, né? Dizendo, mas é assim mesmo, acontece com todo mundo. Não, ele confrontou a morte. Ele disse, cadê o seu poder agora, depois que Cristo ressuscitou dos mortos? E nós podemos ter tranquilidade, porque ressuscitaremos com ele. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, dizem os versículos 56 e 57. Bem, queridos, nós não queremos que vocês se entristeçam, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14, como o restante da humanidade que não tem esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e portanto também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Olha o eufemismo, dormiram. Até os apóstolos, por cultura, evitavam a palavra morte. Mas a morte é uma realidade. Me lembro de novembro agora, ter enfrentado a morte da minha mãe, mas eu também me lembro como ela enfrentou a morte, com uma fé extremamente frugal, uma fé estabelecida, que foi para mim indelével, indizível, uma fé incomensurável, porque ela sabia com quem se encontraria do outro lado, estava certa da sua fé, do seu Senhor, e ela nos encorajou, nos fortaleceu e disse, fiquem tranquilos, estou indo me encontrar com o meu Senhor. Portanto, é possível ter essa tranquilidade. Vamos nos entristecer, é verdade. Jesus, quando esteve com Marta e Maria, a Bíblia diz que ele chegou diante do túmulo onde estava Lázaro, seu amigo, e a Bíblia vai dizer que realmente ele estava irado. João 11:38. O texto diz que ele bufava de ira no seu original. E ele então teve esse tipo de sentimento. Por que, se ele já ia ressuscitar Lázaro, né? Por que ele se irou? Porque a morte é uma intrusa. A morte não deveria estar entre nós. Nós a colocamos aqui através do nosso pecado. Então, de certa forma, a morte não estava nesse projeto tão bonito. Mas precisamos enfrentá-la agora. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro e sabia também, com o ressuscitar do Lázaro, que ele iria suscitar muita oposição. Os fariseus não iriam deixar um homem ressuscitando mortos vivo, para que a religião deles fosse ameaçada. Então Jesus tinha plena certeza que, ao ressuscitar Lázaro, ele morreria.
E é justamente isso que ele fez. Através da sua morte, Lázaro poderia voltar a ter a vida, e vida também em abundância depois. E é isso que ele faz por nós. Ele morre em nosso lugar. A morte não é o ideal, ela é anormal, não é uma amiga, não faz parte verdadeiramente desse círculo da vida que deveríamos ter. E é por isso que nos entristecemos, choramos, e a Bíblia nos diz para chorar, inclusive, porque precisamos chorar com os que choram. Romanos 12, 15. Então nós devemos nos entristecer. Como é que a gente lida com a morte? A gente se entristece, a gente sente, a gente chora. Confesso a você, como eu disse, perdi minha mãe em novembro, ainda ando chorando por isso. Mas com esperança. Nós nos entristecemos com esperança. Porque sabemos que um dia aqueles que andam com Cristo se reencontrarão. Triste é perder quem não tem vida com Deus. Porque você sabe que provavelmente não encontrará mais. Mas quando morremos no Senhor, nós temos a certeza que iremos nos reencontrar. E isso nos enche de esperança. Precisamos ter uma esperança que influencia a nossa forma de nos entristecer. No capítulo 11 de João, Jesus sabia que a ressurreição de Lázaro forçaria sua morte. Mas foi o que ele fez. Ele sabia que deveria fazer. Porque nós precisamos de esperança. Se você não tem esperança, eu não sei ao certo o que você vai fazer diante da morte. Mas eu sei o que você pode fazer. Pode deixá-la envenenar a sua alma e causar o seu desespero, ou pode acrescentar esperança à sua tristeza. Nesse tempo em que estamos perdendo pessoas, que ainda podemos perder pessoas, não é certo reprimir a ira. Se tiver que ficar bravo, fique, sem que isso seja exagerado. Mas também não dê lugar ao desespero, porque você não precisa se desesperar. Em Cristo podemos resolver, porque em Cristo nós temos o poder da esperança pessoal. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18, pois com uma ordem sonora, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Alguns meses atrás perdi um pastor que era um pai para mim, pastor Vanderlei Machado, da Terceira Igreja Batista de Arraial do Cabo. Lá ele pastoreou muitos anos. E o pastor Vanderlei, ele foi infectado com Covid. E começou a piorar. Quando os enfermeiros chegaram para ele e disseram: nós vamos ter que entubar o senhor. E ele então, muito calmamente, pastor Vanderlei tinha uma esperança fora do comum, uma calma, uma tranquilidade. E ele disse: tudo bem, sem problemas, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas primeiro eu gostaria de orar. E ele fechou os olhos ali diante dos enfermeiros e orou e disse: Senhor, minha vida é do Senhor. Quero pedir ao Senhor para usares os enfermeiros aqui, para dar tranquilidade a todos eles, para dares tranquilidade. Tu és o meu Deus. Estou pronto para poder ser curado ou para partir e estar com o Senhor. Estou pronto. E seja feita a tua vontade. Basicamente foi o que ele orou. Quando ele acabou de orar, os enfermeiros estavam marejados já, lágrimas nos olhos. Ele virou para toda a equipe e disse: estou pronto, estou em paz. Isso é o que a esperança faz com a gente. E você precisa dela. É interessante, João Alexandre tem uma música chamada Você Pode Ter. E ele diz o seguinte: você pode ter a casa repleta de amigos,
paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. E isso, meus queridos, acreditem, faz toda a diferença na hora da morte. Estar no enterro de pessoas que têm a esperança de Cristo é bem diferente de estar no enterro onde as pessoas não têm a esperança de Cristo. É interessante porque é nítido o contexto diferente entre essas duas questões. Nitidamente dá para ver que as pessoas que têm esperança em Cristo lidam com a morte, com a esperança para a vida após a morte de uma maneira muito mais tranquila do que aqueles que se desesperam porque não sabem o que vão encontrar depois da morte e para onde foi o seu ente querido. Mas os que esperam no Senhor podem confiar e nessa derrota definitiva da morte, que nós ressuscitaremos conscientemente e teremos aquela visão beatífica. Veremos o Senhor, estaremos com Ele para todo sempre. A Bíblia diz que não tem ninguém que tenha visto o que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. E a coisa é tão maravilhosa que a Bíblia fala de rios, mares de vidro no Apocalipse, multidões que vão para o julgamento, mas que no céu não haverá mais mar. E é interessante, não haverá divisão no céu, estaremos com Ele para toda a eternidade, estaremos na presença dEle, ruas de ouro, todos aqueles que creram no Senhor, com alegria infinda. Vai ser maravilhoso. Anelo por este dia, por aquele dia. E é interessante que a Bíblia tem alguns textos, que eu realmente gostaria de deixar para você. A Bíblia vai dizer que podemos ter tranquilidade nessa hora. E eu quero deixar com vocês alguns textos para você pensar. Jó, capítulo 14, versículos 5 e 6, um homem que perdeu todos os filhos. Ele vai dizer o seguinte: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse, e como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Ou seja, os dias estão contados. Deus tem tempo para todas as coisas e sabe o tempo certo para você. Isso conforta. Isaías 57, versículos 1 e 2, perece o justo, e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são tirados da terra, e não há ninguém que entenda esse negócio. Pois o justo é tirado da calamidade, entra em paz. Descansam nas suas camas todos os que andam na retidão. Assim é o justo. João 11, 22 a 26. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, o corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se é que, estando vestidos, não formos achados nus, ou seja, sem o que precisamos para a salvação. Porque, na verdade, nós os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos,
Porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor, ou seja, garantia, o Espírito. Romanos 8, versículos 1 e 2, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. E o maravilhoso Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos confiar no cuidado de Deus para enfrentar inclusive a morte. Você não precisa temer, não precisa ter medo dela, porque há alguém querendo ter um relacionamento conosco, desejando nos proteger, que tem poder sobre a morte. É nele que descansamos e temos tranquilidade. Que Deus lhe abençoe. Um abraço do pastor Luciano. Olá, graça e paz, que alegria! Terminando aqui a 7ª semana Apacentar, foi uma bênção. Eu creio que você foi tremendamente abençoado. Nós do Ministério Apacentar queremos agradecer a todos os nossos preletores. Queremos também agradecer ao nosso irmão Robson, da PIB de Jacareí, que esteve à frente de toda a parte da nossa estrutura aqui, da parte digital. Quero também agradecer ao Ministério de Comunicação aqui da PIB de Taubaté, ao Ministério de Libras aqui da igreja também, ao pastor Luciano, que tem sido aquele que nos incentiva, nos apoia e tem investido no nosso ministério aqui. Então eu quero agradecer a Deus e a todos que oraram por esse grande evento que foi a Semana Apacentar, a 7ª Semana Apacentar. Fechamos aqui com chave de ouro, crendo que Deus abençoou tremendamente a sua vida, a sua família, seus amigos. E se tudo der certo, nós nos encontraremos em 2022 na 8ª Semana Apacentar. Deus nos abençoe. Até mais!